Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, arianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você. Se você não encontrar nada aqui, você pode dar uma olhadinha aqui no card, na sua playlist, que você pode encontrar alguma coisa lá, tá bom? Muito importante que vocês assistam até o final para receber todos os conselhos e direcionamentos. Eu vou tirando vários decks ao longo da tiragem. Aqui embaixo também é muito importante a interação de vocês e vocês encontram na descrição o nome dos decks que eu vou utilizar na leitura, informações sobre o canal e as informações de contato, tá bom? Então vamos lá, arianos. Hoje eu vou começar com esse oráculo incrível, que é o oráculo terapêutico dos acordos espirituais, que foi um presente de um querido raio de sol inscrito aqui do canal. Ele me presenteou com outros 2 decks também, foram 3, né? Mas nessa leitura de hoje eu vou usar só esse e nos próximos eu vou utilizar os outros. E eu vou agradecer em todos os vídeos, então se você assiste o seu sol, o seu ascendente, a sua lua, você vai me ver agradecendo em todos os vídeos, porque eu amo ser presenteada por vocês. Então vamos lá. Esse deck é muito legal, ele traz umas mensagenzinhas de reflexão super bacanas, então eu vou tirar uma agora, no início da leitura, e no final vou tirar também outras, tá? Então vamos lá, já caiu uma aqui, ó. Quando estamos verdadeiramente comprometidos, buscamos soluções, fazemos o que precisa ser feito. Tá? Então, começamos a nossa tiragem com essa mensagem. Vamos deixar ela aqui do ladinho, vou repetir. Quando estamos verdadeiramente comprometidos, buscamos soluções e fazemos o que precisa ser feito. Eu sinto aqui que alguém que precisa... Olha aqui o que saiu, preguiça. Alguém que precisa parar de se vitimizar ou de parar de olhar para o problema e começar a buscar como sair do problema, porque o problema você já sabe que tá aí, né? Agora é mudar o foco da sua energia para a solução. O que eu vou fazer para sair daqui? Como eu vou agir para sair daqui? Né? O que eu preciso fazer hoje para mudar essa situação? Tá? Vamos lá, o que mais para os arianos? Confiança, o mestre, os amantes, o avarento, silêncio, consciência, simplicidade. Ó, virou uma aqui, ó, no meio do deck. Momento de colheita. Mais uma, por favor. A fonte. A viagem. Vamos lá, arianos. Eu vejo aqui vocês, ou vocês na espera, tá? Ou vocês buscando a introspecção, buscando intuições, buscando respostas, buscando consciência em relação a alguma situação. As cartas vieram completamente relacionadas a essa mensagem, tá? É de você soltar alguma situação que você está apegado, ou soltar a forma de você olhar para alguma coisa, ou soltar o mecanismo que tá te prendendo em alguma situação, sabe? Ou você realmente parar de ficar focando no problema. É como se você tivesse um problema ou uma situação, e ao invés de você desfocar disso e contornar esse problema ou essa situação, você fica toda hora é como se você ficasse tropeçando toda hora na mesma pedra.
Sabe? Tem uma pedra no seu caminho e ao invés de você desviar, você fica toda hora falando: que saco, tem uma pedra, que saco, tem uma pedra, que saco, tem uma pedra no meu caminho. Sabe? Então é hora de você parar de olhar para a pedra e desviar. Olhar para o lado, olhar para o outro. Ver qual caminho você pode seguir em volta da pedra, contornando a pedra, passando por cima da pedra, buscar a solução. Através de quê? Através do silêncio, através de você silenciar o problema, silenciar esta pessoa, silenciar esta situação, silenciar essa espera, tá? E focar em outras coisas, em colocar sua consciência em outras coisas, em colocar sua energia em outras coisas, em outros direcionamentos, tá? É hora de você tomar as rédeas da situação, confiar no seu poder de sair disso, de fazer acontecer, tá? No seu poder de criar a sua realidade, de passar por esse obstáculo. Receba a intuição, receba, assim, é até uma coisa assim, de você pegar na sua mão e ir, sabe? Ao invés de você ficar esperando que alguém venha e te fale, ou esperando que alguém venha e te dê a mão para te levantar dessa situação, você levantar e ir. Você pegar na sua mão, bom, ninguém pegou na minha mão. Eu ia até fazer um vídeo sobre isso hoje, gente. Vou fazer depois. Se ninguém pegou na minha mão, eu pego na minha mão, eu uso a minha mão para me levantar e vou. Tá? Faça a escolha correta aqui. Faça a escolha de direcionar sua energia para o lugar certo. Porque você tem o poder de ter o que você quiser na sua vida, Ariano. Mas você precisa confiar mais no seu próprio potencial. Ser mais independente, tá? Confiar mais na sua conexão com o divino. Confiar mais nas informações que chegam até você, tá? Aqui, alguns precisam fazer exercícios de aterramento. Andar mais descalço, se conectar mais com a natureza. Comer bastante verduras que sejam enterradas, sabe? Tipo cenoura, que nasce embaixo da terra. Para você aterrar um pouco. Tá? Porque pode ser que você aqui esteja muito ansioso, ou você esteja com algum processo de confusão mental, ou criando situações fantasiosas, tá? Então é necessário que você se aterre um pouco, se conecte um pouco. Porque aqui pode ser que você esteja preso mentalmente em uma situação, sabe? Não é aquele apego ao material aqui. Por mais que essa carta diga isso, né? A carta do avarento fala do apego às coisas materiais. Aqui eu tô sentindo algum ariano preso em alguma ideia, em algum condicionamento, em algum pensamento repetitivo. Pode ser até você muito preso no hábito de tender ao pessimismo, de tender ao negativismo, sabe? De tender ao medo, de tender à ansiedade. Entende? Faça meditações também para equilibrar os chakras básicos, tá? E ao mesmo tempo, faça afirmações de eu sou. Eu sou o poder, eu sou a luz, eu sou o eu sou. Eu posso mudar a minha vida, porque tudo que eu preciso, a força que eu preciso está em mim, tá? Mude, ó. Faça mudanças, busque. Essa carta também fala de distância, então é você buscar se afastar até, não é do problema, é de você tentar olhar as situações de longe, de cima. Sabe, tá vendo como essa carta parece que você está no alto? E olha o sol aqui iluminando. É como se você precisasse aqui olhar as coisas de cima. Porque você sabe aquela história do você só consegue ver a ilha se você se afastar da ilha? É tipo isso. Até porque você se afastando dessa situação, ou desse problema, ou desse medo, né? Ou desse pensamento, silenciando, aquietando, você vai conseguir ver com mais naturalidade.
ou com mais clareza. E vai conseguir botar um fim nesse ciclo, né? Tá? E vai se tornar uma pessoa muito mais confiante, muito mais conectada. Segura dos seus pensamentos, segura das suas emoções, segura das suas ações. É de você direcionar todo esse fogo seu, Ariano, toda essa força de vontade que vem e que você direciona para um lado não saudável, você direciona muito para sua mente no sentido de você criar paranoias. É de você direcionar toda a sua força nesse mês que vai se iniciar, que já se iniciou, né? Direcionar toda essa sua força para atitudes positivas, para atitudes, exercícios práticos, atitudes práticas que vão realmente, dia após dia, mudando a sua realidade. Tá? Não é de lamentar o problema, é de tentar solucionar o problema. É exatamente isso aqui que essa carta veio dizendo. Tá? Vamos ver agora com outro deck. O que mais para vocês, arianos? O que mais para os arianos? O que mais para os arianos? Eu ia fazer, gente, com esse baralho cigano, eu ia fazer aqui no meio da leitura agora, 3 opções para vocês fazerem como se vocês fossem interagir na leitura, sabe? Eu colocaria 3 opções, vocês ou escolheriam as 3, fariam uma pergunta para cada opção, ou vocês escolheriam dentre as 3 uma opção para fazer uma pergunta sobre a energia da tiragem. Eu acho que seria bastante legal, mas eu acabei nem preparando as pedras para poder fazer aqui as opções. Mas comentem aqui embaixo se vocês acham isso interessante, que eu acho que vai ser bem legal vocês interagirem assim na leitura. Mas vamos lá, qual é a mensagem do baralho cigano para os arianos? O cigano e a matéria. As armadilhas. Realmente é você parar de planejar e começar a agir, ariano. Parar de olhar para o problema, parar de ficar espiando o problema, esperando a solução e você agir em prol da solução. Você agir, tomar atitude. Ó, 2 cartas que falam de ação. 2 cartas que vêm trazendo energia yang, tá? Que é o fogo, que é a ação, que é eu vou fazer, que é o eu sou. Energia da criação, tá? Ó, doar sua energia, plantar o que você quer colher. Parar de esperar pela colheita dos outros, tá? Se tem um caminho mais seguro, ariano, se tem um caminho mais seguro no mundo, é esse. É você estar consciente do que você planta. Porque quando você está consciente do que você planta, do que você faz, né, das suas ações, você perde o medo. Porque você não tem mais medo, porque você sabe da sua conduta, você sabe o que você vai colher. Não há outra forma. Né? Não há outra forma de ser. Então você não tem medo do que vai acontecer. Porque vai acontecer, é como se você estivesse confiante do que vai acontecer, você soubesse até o que vai acontecer, porque você sabe o que você vem construindo e plantando. Então, se você quer um caminho seguro, esse é o caminho mais seguro. Estar atento, estar consciente do que você planta. De onde você coloca a sua energia. Se você fica colocando a sua energia em coisas rasas, você não vai ter segurança, porque você não tem estabilidade. Nas coisas da sua vida, você tem plantado coisas sem base, sem superfície. Coisas até assim, que o vento leva. Sabe? Se você fica muito no plano das ideias, você não constrói nada. Não constrói nada. Ó, as alianças, você tem que ser fiel. Fiel a você mesmo, fiel à sua energia.
É de você cuidar da sua energia como se fosse o bem mais precioso. Como se fosse não, porque é o bem mais precioso que você tem. Tá? Ó, olhar pra frente. Olha aqui, segurança e os livros. Se dedicar aos estudos também. Se dedicar ao conhecer. Aqui, muitos arianos que têm muitas dúvidas em relação ao universo, sabe? É como se vocês conhecessem muitas coisas de forma superficial. Sabe? Ou vocês estudam alguma coisa e vocês já começam a ficar com muitas dúvidas, param. Ou vocês estudam muitas coisas ao mesmo tempo e aí acabam não estudando nada de forma profunda. Então, por mais que você conheça algumas coisas, você está sempre inseguro, tá? Então, aqui o que eles estão dizendo é necessário que você se dedique com verdade, com intencionalidade, com força, com foco aos estudos. Porque é isso que vai te trazer segurança em relação à vida, em relação a você mesmo. Até você se dedicar com muita força ao autoconhecimento aqui. Tá? E de olhar para frente confiante de que você está indo pelo caminho certo, porque você está consciente. É de você não ter medo também de buscar o conhecimento, não ter medo de buscar a luz, não ter medo de buscar a evolução. Pode ser que você ache que você buscando um caminho de luz, de compreensão, de consciência, você vai ter que abandonar muitas coisas que hoje são importantes para você, ou deixar de lado alguns comportamentos, ou se afastar de pessoas que não estão buscando o mesmo que você. Mas não se preocupe com isso agora, se preocupe apenas em estudar, em se dedicar, em fazer a escolha. Aqui o mais importante é que você faça a escolha de agir no hoje, no agora. E olhe pra frente, confie que o que tiver de ser, vai ser, Ariano. Tá? Se entrega, Ariano. Se dedique. Você pode mudar a sua vida. Você pode ter o que você quiser, construir o que você quiser, plantar o que você quiser. Você não pode mudar algumas consequências de algo que você plantou lá atrás. Mas não se preocupe com a consequência. Tá? Por exemplo, você plantou um pé de café. Quando o café nasceu, não tem outra forma, você vai ter que colher o café. Então não adianta você lamentar que tem café pra você colher, entende? Que você tá colhendo café, que você não quer café. Eu tenho horror de café, eu não gosto de café. Deus me livre, gente, eu amo café, tô dando exemplo. Ah, eu não gosto de café, Isabel, eu não quero colher café, mas você plantou o café, não adianta chorar agora. Tá? Colhe o café, que foi o que você plantou. Mas agora, ao invés de você plantar café novamente, plante o que você quer. O que você quer colher? Então plante isso agora. Colha o café que você já plantou no passado, mas entenda que ele não é o presente. Ele é um reflexo do que você plantou no passado. Então, se você está sofrendo com alguma situação, entenda que isso é um reflexo do que você fez no passado. É a sua cocriação do passado. Tá? Então, escolha no hoje o que você vai cocriar no futuro. Tá? Olha aqui a carta do desafio. Permita-se viver, permita-se experienciar, permita-se conhecer a espiritualidade, a luz, o universo. Tá? Eu sinto aqui que nesse mês de junho, arianos, é hora de vocês tomarem as rédeas da vida de vocês e começarem a ter atitudes firmes e precisas, assim, em relação ao que vocês querem para o futuro de vocês. Sair do plano das ideias, dos medos, do que pode ser e botar na prática, tá? É como se você tivesse que incorporar esses comportamentos na sua vida a partir de agora. Porque quando a colheita vem, não adianta chorar. Agora, na hora de plantar, você pode escolher. Na hora de colher, não. Tá? Ó, autenticidade, totalidade, brincadeira, centrado. Caíram várias aqui, deixa eu ver. Autenticidade, totalidade, brincadeira. Além da família de sangue, o centrado.
Não falei? É o foco, é silenciar as distrações, parar de brincar, parar de empurrar com a barriga, parar de adiar a conexão espiritual, parar de fechar os seus olhos para a espiritualidade mais profunda, mais concreta, mais verdadeira. Pode ser aqui alguns arianos que têm uma vida espiritual muito rasa, muito, sabe, até se não for rasa, mas assim, é sem um comprometimento. Você precisa se comprometer com a sua espiritualidade e com você mesmo acima de tudo, com seus ancestrais, com a sua força. Tá? É de você relembrar quem você é, relembrar o poder que você tem, porque isso vai transformar a sua vida, vai transformar a forma com que você se vê, o medo do julgamento dos outros, o medo de não ser suficiente, o medo de não, sabe, o medo. Deixa pra trás, ó. Conecte-se com a sua intuição e vai. Feche os seus ouvidos para os amigos, para os familiares que não vão te compreender. Não são eles que precisam te compreender. Não são eles. Ó, foca. Foca, Ariano. Foca. Ai, gente, no outro tarô eu ia falar os signos fortes e acabei esquecendo. Mas Touro, Virgem e Capricórnio estava muito forte, eu lembro aqui. Tá? Pode ser que vocês tenham forte no mapa, ou vocês precisam, ou vocês estejam lidando com alguém desses signos, tá? Foca. Mais o quê? Vivendo plenamente, o maior dos milagres, a jornada. Uau! Olha só, energia realmente de você parar de... Aqui, olha que engraçado. Como é que eu vou explicar isso, gente? Pode ser aqui que você por muito tempo, Ariano, fez acontecer. Engraçado. Você por muito tempo fez acontecer, mas você fez acontecer de uma forma, não vou dizer que é errada, mas pouco consciente. O que te trouxe resultados não tão bons. Então agora você tem o medo de fazer acontecer e de criar novamente essa possibilidade, sabe? Eu vejo aqui o que eu vi com essa carta, que muitos aqui lutaram por muito tempo, fizeram enormes esforços, mas de uma forma muito bruta, muito racional, muito baseado muito na persona, no ego. Entende? Aqui você precisa parar de lutar, abandonar a sua espada. Gente, eu tô até com dificuldade de explicar o que eles quiseram me dizer com essa carta. Mas é assim, por muito tempo, deixa eu tentar ser incisiva aqui. Por muito tempo você lutou e você fez acontecer, mas de uma forma errada. Então, você tá colhendo agora os resultados desse impulso que você teve, mas sem filtro, sem foco, sem estar indo pela direção correta. Então, isso te gerou muitos traumas, muitos medos, muitas inseguranças, o sentimento de insuficiência, porque você batia, era murro em ponta de faca, sabe? E agora você precisa se conectar com a sua espiritualidade, renovar as suas esperanças, as suas energias, para que agora você haja e faça acontecer sabendo e tendo a consciência de que você pode mais, de que você consegue mais, de que você é capaz de ir agora pelo caminho certo. É como se você precisasse ter esse novo impulso, mas agora na direção correta. Entende? Fechando os ouvidos para certas influências, fechando os ouvidos para certos comportamentos que já não agregam mais na sua vida, tá? Saindo de competições bestas, religiosas principalmente, tá? Qual religião é melhor, qual Deus é melhor, qual caminho é melhor, qual forma é melhor. Acaba com isso. O melhor é você acreditar no seu coração, na sua espiritualidade e agir, tá? Você ficar tendo discussões ou competições ou entrando em energias competitivas que não vão te levar a lugar nenhum, não vale a pena, Ariano.
Entenda o seu caminho, o seu processo, a sua jornada e faça acontecer baseado nisso. Não é porque alguma pessoa trilhou um certo caminho e deu certo para ela que vai dar para você. Não é assim. Você precisa agora focar e se conectar com a sua espiritualidade. É tempo de renovação. É tempo de você finalizar esse ciclo onde você vivia nessas competições ou nessas comparações ou, sabe? É até aquela coisa de você ter muito questionamento em relação ao mundo e à espiritualidade, sabe? Eu sinto aqui algum ariano que julga muito, no sentido de assim. É porque na espiritualidade não existe um caminho certo. Existem níveis de consciências e cada um vai pelo caminho que a sua consciência conduz. Então você aqui estava indo por um caminho consciencial onde tinha muitos assim embates religiosos, mas é no sentido de você julgar. Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo, mas assim, eu tô sentindo aqui claramente algum ariano que tinha esses embates religiosos de achar ou que a sua religião é melhor do que a do outro, ou que a sua religião é mais certa do que a do outro, ou que o seu caminho religioso é mais certo que o do outro, sabe? É hora de você sair disso. Ou se não é você assim, é você sendo influenciado por essa energia, sabe? Pode ser que você esteja convivendo com pessoas que julgam o seu caminho espiritual, entende? Falando que não tá certo, que isso é errado, que não é por aí. E você fica muito nessa corda bamba, entende? Então é hora de você focar no seu processo, na sua jornada. Porque é isso que vai te impulsionar à frente, ariano. É isso que vai te impulsionar às mudanças, às transformações, a uma nova vida. Tá? Olha aqui novamente. Não sei se foi para vocês que saiu a mensagem do anjo 33, tá? Mas novamente aqui, ó. Tá? Agora eu vou tirar mais 3 mensagens deste novo oráculo, que eu estou muito apaixonada por ele. Vamos lá. Qual mensagem mais para os arianos? Qual mensagem mais para os arianos? Caiu uma. Nossa visão sobre o que representa a vida sempre pode ser ampliada, desde que haja perseverança, foco e comprometimento. Gente, eu fico boba. Eu fico boba. Não sei se vocês conseguem ver. Tá? Tudo a ver com a leitura, né? Tudo a ver. Então, foco, comprometimento e perseverança para ampliar a visão de vida de vocês. O que mais? Nossa vida hoje é o resultado daquilo que pensamos, sentimos e fazemos ao longo desta ou de outras vidas. Ó, preciso pegar meu queixo que caiu. Gente, tudo a ver com a leitura. Nossa vida hoje é o resultado daquilo que pensamos, sentimos e fazemos ao longo desta ou de outras vidas, tá? Então pode ser que esse comportamento seu, ariano, seja não só desta vida, seja um comportamento que você já vem replicando em várias encarnações, tá? Então por isso, mais um motivo para você mudar agora. Chega! Dê um basta nessa situação e faça acontecer. Mais uma. Somos os responsáveis por manter a nossa vibração a mais elevada possível. Então, foque em manter-se bem. Foque em estar bem, em agradar a sua criança interior. Foque no seu contato com a sua centelha divina, tá? Foque em filtrar as informações, as pessoas, sabe? Crie, assim, uma zona de análise, vamos colocar assim, em volta de você, da sua mente, principalmente, porque você é muito instável emocionalmente e mentalmente. Então, crie uma zona, assim, imagine uma zona não é de proteção não, porque senão, né, sai de zona de proteção.
Mas é tipo assim, cria uma área de stand-by, onde você deixa, onde você analisa as situações, sabe? Esteja atento às pessoas que estão passando pela sua vida e comece a questionar, essa pessoa, o que que ela tá me oferecendo? Quais são os assuntos que ela, quais são os sentimentos que ela me desperta, quais são os assuntos que ela me conduz, né? Quais são os convites que ela me faz, essa situação, ela tá me levando para onde? Qual é o propósito dela na minha vida? Né? Por que que eu cheguei até essa situação? Quem me trouxe até aqui? Como é que vai ser se eu continuar? Sabe, analisa a sua vida e começa a tirar, sabe? Não, isso eu vou deixar entrar porque isso tá me fazendo bem, essa pessoa me impulsiona a crescer. Não, essa daqui não vai entrar, sabe? Porque ela tá me impulsionando por um caminho que eu não quero ir, já chega, não quero quebrar a cara de novo, então esse comportamento sai. Sabe igual no Facebook ou no Instagram que alguém te adiciona? Aí você vai analisar a pessoa para ver se você aceita ou não. Faça isso com as pessoas que entram na sua vida, com as situações que chegam até você. Essa eu aceito, essa eu recuso, 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 aceito, aceito. É isso. É isso. Tá? Então, arianos, façam isso. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Grande beijo pra vocês. Não esqueçam de interagir aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!